capítulo de número 2. Eu vou ler a partir do verso 18. E ele escreve assim: Filhinhos, já é a última hora, e como ouviste que vem o anticristo, também agora muitos anticristos têm surgido, pelo que conhecemos que é a última hora. Eles saíram do nosso meio, entretanto não eram dos nossos, porque se tivessem sido dos nossos, teriam permanecido conosco. Todavia eles se foram, para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos. E vós possuís unção que vem do Santo, e todos têm de conhecimento. Não vos escrevi porque não saibais a verdade, antes porque a sabeis, e porque mentira alguma jamais procede da verdade. Quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo que nega o Pai e o Filho. Todo aquele que nega o Filho, esse não tem o Pai, e aquele que confessa o Filho tem igualmente o Pai. Permaneça em vós o que ouviste desde o princípio. Se em vós permanecer o que desde o princípio ouviste, também permanecereis vós no Filho e no Pai. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Isto que vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar. Vamos ouvir o nosso coral nesse momento, e dessa forma nos prepararmos para ouvir a palavra. Irmãos, eu me converti um mês antes, praticamente poucos dias antes de eu completar 20 anos, perdão, 16 anos. 20 veio à memória o dia do meu aniversário. Na verdade, eu me converti pouco antes de um mês, digamos, antes de completar essa data, ao final dos meus 15 anos. E estive participando da igreja naquele início de ano, mas posteriormente, infelizmente para minha tristeza, era também o período em que eu estava entrando no ensino médio, e me afastei da igreja, estive afastado por 2 anos. Foram 2 anos perdidos da minha vida. Foram 2 anos de profundas dúvidas. Não me afastei por causa das dúvidas. As dúvidas aconteceram porque eu me afastei. À medida que eu evitava ir à igreja, à medida que eu não ia, procurava realmente outras companhias, outro entretenimento, outros afazeres, digamos assim, eu, na realidade, ia construindo em meu coração dúvidas. Tinha dúvidas sobre tudo. Se alguma coisa ruim acontecia, eu ficava pensando se era porque eu não afastei-me de Deus. Tinha dúvidas se Deus ainda me amava. Tinha dúvidas se eu ainda amava Deus. Tinha dúvidas de todas as ordens, exatamente em virtude desse afastamento. E foi um período muito difícil na minha vida, e período que eu espero nunca mais experimentar. Toda minha história, digamos, de conversão, que agora já vão lá para os seus quase 43 anos, eu espero não ter novamente que viver o que eu vivi naqueles 2 anos, até que finalmente fui vencido por Cristo e voltei de novo ao convívio da igreja. O que eu quero dizer com isso é que as dúvidas, elas existem em nossas vidas, mas quanto mais distante de Deus estamos, maiores são as nossas dúvidas. Algumas pessoas têm uma certa até preocupação em não estudar teologia, porque têm a impressão de que a teologia vai nos encher de dúvidas. A teologia nos enche de respostas às nossas dúvidas, se ela for uma boa teologia. O que nos traz dúvida é exatamente a nossa distância de Deus. Essa é uma das preocupações de João ao escrever essa carta. Como já disse aos irmãos, ele tem propósitos bem definidos, e um deles é fazer com que esses irmãos tenham certeza da vida eterna.
Certeza da vida eterna não é somente a certeza de que Deus nos dará aquilo que Ele nos prometeu, mas a certeza de que a vida que eu vivo agora é a vida que, na verdade, Ele me oferece. A vida que o próprio João escreveu no seu Evangelho, a vida em abundância, é exatamente essa relação, essa intimidade com Deus, é a certeza de que eu pertenço a Ele e de que Ele, de fato, é o meu Senhor. É essa certeza que, na verdade, Ele procura nos dar através das suas cartas e dos seus escritos. Neste caso em particular, ele aponta para uma situação que os irmãos vão perceber, a intenção dele não é senão nos dar certezas, mas nos advertir do tempo em que vivemos. E quando eu digo do tempo em que vivemos, é porque vivemos nesse tempo desde o tempo do próprio Novo Testamento, desde o tempo do próprio João. Se você está com a sua Bíblia aberta, do texto que lemos na primeira carta dele, no capítulo 2, vai perceber que o verso 18, João introduz o que é chamado teologicamente da sua escatologia, ou seja, suas doutrinas das últimas coisas. João está dizendo, filhinhos, já é a última hora. A última hora chegou. A ideia de última hora na Escritura é diferente do que muitas vezes se orienta, ou pelo menos se ensina em muitos meios, inclusive evangélicos. Não é aquele momento que antecede imediatamente a vinda de Cristo. Não é aquele momento que é aquela, digamos, situação em que Cristo estiver de fato vindo. A última hora é, na realidade, uma descrição de toda essa vida que nós vivemos e que existe desde que Cristo veio. Em Paulo é chamado de últimos tempos. Aqui, em João, ele usa a expressão última hora. Esses últimos tempos que já estão inaugurados, que já existem, que estão presentes entre nós. Nós já vivemos nos últimos dias, nós já vivemos nos últimos tempos, nós já vivemos a última hora. Na verdade, não é uma medida específica de tempo, mas é a descrição exatamente de uma era, digamos assim, até que Cristo venha. E desde que Ele veio, é chamado então de última hora, de últimos tempos, de últimos dias. E como evidência de que estamos vivendo esse momento, ele poderia nos trazer um conjunto, uma série de afirmações. Por exemplo, o fato de nós já vivemos o que é muito importante, o chamado sacerdócio universal de todos os santos. Ou seja, não temos mais necessidade de um sacerdote que interceda por mim, porque eu agora tenho acesso direto ao Pai. Eu não preciso mais de que alguém seja o intermediário entre eu e Deus, porque agora Jesus rasgou o véu e todos nós temos acesso ao Santo dos Santos. É o sinal dos últimos tempos. Poderia falar exatamente da maneira graciosa com que Deus institui a sua igreja, fazendo com que a igreja não seja mais um povo, uma nação etnicamente formada, mas na verdade um povo de todos os povos, dos quais ele reúne pessoas de todas as cores, raças, de todos os tipos de identificações que possamos ter, de todas as culturas, e fazendo de todos nós um único povo, que é o sinal dos últimos tempos, entre muitos outros. Mas aqui ele nos dá uma outra evidência. E a evidência que João nos dá no capítulo 2, no verso 19, é que nós, de fato, temos, verso 18, perdão, temos a presença entre nós de muitos anticristos. Essa é a evidência. João está dizendo, é chegada a última hora. E como é chegada a última hora, na realidade, a evidência disso é que muitos anticristos existem. Percebam, João diz que existe o anticristo. Aquele que, segundo entendemos pela teologia de Paulo, por uma boa escatologia neotestamentária, ainda virá. E sobre quem? Muitos se renderão e, claro, seguirão. Mas esse anticristo é precedido, segundo João, por anticristos. O espírito do anticristo, ou seja, esse conjunto de pessoas que ele identifica bem, se você puder observar no texto. No capítulo 4, verso 1, eles são chamados de falsos profetas. Ou seja, ele identifica exatamente esse grupo de pessoas que na realidade ensinam inverdades. Essa intenção fica mais evidente ainda no verso número 26 do capítulo 2 que lemos, quando ele diz: isto que vos
vos acabo de escrever é acerca dos que vos procuram enganar, daqueles que estão tentando seduzir vocês com esses ensinos, com esses falsos ensinos. Eles são falsos profetas, eles são falsos mestres e eles são anticristos, ou seja, eles se opõem a Cristo e o fazem negando essa verdade absoluta. Se você puder observar, que ele também indica, verso 22, quem é o mentiroso, senão aquele que nega que Jesus é o Cristo? Este é o anticristo, o que nega o Pai e nega o Filho. Essa verdade, que é uma verdade absoluta, no caso de João, é a negação da pessoa de Jesus, ou seja, a negação de que Jesus seja o Cristo, o Filho do Deus vivo. Os irmãos se lembram lá no começo da carta, ele disse que a negação é porque esse Filho de Deus, ele não poderia ter carne humana, dada a influência pré-gnóstica no pensamento deles, essa influência filosófica. Então, não pode ser Jesus encarnado, tem que ser um outro ser, porque ele não pode existir em carne. E João então está dizendo que estão negando que Jesus seja o Cristo. Quem nega a Cristo, na verdade, é melhor dizendo, anticristo. E esse é o ponto importante aqui nessa observação, digamos. Esse anticristo que ele descreve é, na verdade, aquele que, de fato, nega alguma verdade absoluta de Deus. Não necessariamente apenas aqui, digamos, a pessoa de Cristo, mas isso poderia estar ligado, por exemplo, ao fato de alguém negar a triunidade de Deus, ou alguém negar a salvação pela graça, ou alguém negar a soberania de Deus. Essas negações de pontos que são absolutos para nós. A, digamos, santidade e a não pecaminosidade do próprio Filho, negar a pessoalidade do Espírito Santo, não importa, são elementos essenciais da nossa fé. Não é, na verdade, alguém que distingue de nós por pensar doutrinariamente diferente a um ponto secundário da nossa doutrina, mas alguém que se opõe àquilo que é essência do Evangelho. E precisamos ser graves nesse ponto. Os irmãos sabem, porque eu já disse isso várias vezes, eu não desconsidero os meus irmãos, por exemplo, pentecostais, porque eles, como se não fossem meus irmãos, porque eles, na verdade, distinguem de mim de algumas doutrinas, porque, na minha opinião, aquilo que nós distinguimos é secundário. Não nos faz não irmãos, né? Mas o que, na realidade, nós não podemos, de alguma forma, transigir, não podemos, de alguma forma, concordar, não tem como conciliar, é quando alguém nega uma verdade essencial da Escritura. Quando alguém nega que Deus, por exemplo, seja Pai, Filho e Espírito. Quando alguém vem com a ideia de que o Espírito Santo é uma energia e não uma pessoa. Quando alguém nega, por exemplo, o fato de que a salvação é unicamente pela graça, mediante a fé, e quem sabe uma de nossas obras, quem sabe alguma das nossas ações podem nos trazer essa salvação. Quando alguém nega, na verdade, alguma dessas verdades essenciais, como a própria inspiração da Escritura, aí não tem como negociar. Aí não é uma questão de pensamentos e interpretações diferentes. Aí é uma questão de ser de Cristo ou ser anticristo. Por isso não tem, neste ponto, meio termo. Por isso João acrescenta dizendo, esta é a evidência de que estamos na última hora. Porque existem entre nós muitos anticristos, ensinando inverdades, tentando enganar. E ele alerta que nós, para termos a certeza que precisamos, nós dependemos de crer na verdade, e não em falsos ensinos. Por isso o verso 19, particularmente o verso 19, não queria deixar de sair exatamente desse único verso nesta noite, ele nos mostra algumas dessas verdades absolutas que estão colocadas, digamos aqui, por João. Ou seja, João não doura a pílula, tá? Ele não negocia, ele diz e expõe exatamente o fato, cruamente, como ele deve ser visto e crido. E é isso que eu gostaria que o irmão pudesse observar no verso 19. A primeira coisa que você pode notar é que João faz uma clara distinção entre eles e nós. Eles saíram do nosso meio, portanto são eles, entretanto não eram dos nossos. Eles
e nós somos, na verdade, diferentes. Ou seja, aquilo que o João está afirmando é que eles saíram do nosso meio, mas em momento algum usufruíram, de fato, da nossa comunhão. Em outras palavras, ele está dizendo que, claramente, o que ocorre é que essas pessoas se afastam da comunhão, porque, na verdade, não fazem parte da comunhão de Cristo. Para João é muito cara a chamada doutrina da comunhão dos santos. E me permitam aqui sinceridade, né? Já estão rindo de mim de novo, né? Mas me permitam dizer, mais uma vez, com sinceridade aqui, que na realidade, um dos nossos problemas contemporâneos é a nossa negligência para a comunhão. E se eu estiver enganado, sinta-se à vontade para me corrigir. Nós não damos o valor que a Escritura estipula e mostra e revela para a comunhão. Nós vivemos primeiro numa espécie de trânsito religioso. Mas o principal é que a nossa relação com a igreja, ela se tornou uma relação de frequência e não de comunhão. Ela não é, na verdade, a ideia de sermos um só. Igreja ficou o lugar aonde eu vou. Igreja é o local que eu frequento. E muitas vezes frequento como frequento uma sala de aula. Frequento como frequento um restaurante, um bar, o cinema. Eu não tenho comunhão nesses lugares. Posso até conhecer o garçom e saber o nome dele, mas eu não tenho comunhão com ele. Eu posso frequentar todas as semanas aquela padaria para tomar aquele café da manhã, tá certo? Com aquele croissant, e vou parar por aqui. E ao fazer isso, veja bem, eu não estou em comunhão com ninguém. Eu frequento aquele lugar. Eu não tenho comunhão com eles. Quando eu vou à escola, eu sou jovem, a impressão que eu tenho é que eu tenho amigos. Quando você fica um pouco mais velho, você descobre que eram pouquíssimos. Eram colegas. Eu frequento a escola, eu não tenho comunhão com eles. Acho até que nós, de certa forma, mediocrizamos a ideia de comunhão e daquilo que isso traz. E de alguns conceitos nossos. É muito comum, você leva seu filho, eu levava minhas filhas pequenininhas para a escola, e as duas apanhavam quase todos os dias de alguns colegas. Então, eu sempre ouvia as professoras de vez em quando dizer para elas assim: olha, não faz assim, não fica triste não, que ele é seu amiguinho. Amiguinho coisa nenhuma. Ele é seu colega de classe, mas não é seu amigo. Amigo é muito diferente. Jesus disse: vós não sois meus discípulos ou meus servos, vós sois meus. Esse é o conceito de amizade. Quer saber o que é ser amigo? Olhe para Jesus. Quer saber o que é comunhão? Olhe para aquilo que a igreja promove. E o que João está dizendo é que esses homens, na verdade, estavam conosco, mas não comungavam conosco. Eles, na verdade, não criam e não creem da mesma forma como Deus, na verdade, expõe, demonstra. E eu não estou falando aqui de comunhão no sentido de ser membro de uma igreja como a Igreja Presbiteriana Vila Prudente. Eu estou falando em comunhão por crermos no mesmo Evangelho, na mesma palavra, no mesmo Deus, de sermos irmãos nele, de sermos um nele. E é essa comunhão que João toma como fato fundamental para evidenciar a diferença que existe entre eu e um anticristo, entre eu e aqueles que na verdade estão negando a Cristo. Qual é a evidência? O valor que se reputa à
comunhão. Porque essa sim tem o peso e a importância que se deve ter. A igreja, de fato, deve ser um espaço diferente para nós. Se você perceber, o texto não diz que esses homens, verso 19, foram expulsos. Diz que eles saíram. É uma espécie de excomunhão voluntária. A exclusão da igreja, que é o termo que a gente usa para evitar falar nos mesmos termos que é doutrina católica medieval, a gente não usa a palavra excomunhão, mas a palavra excomunhão está correta. Quando você exclui alguém da igreja, você está excluindo a pessoa da comunhão da igreja. Você está excomungando. Você não está tirando o céu dela, porque esse não é o poder que você tem. A igreja não tem esse poder. Mas a igreja está excluindo a pessoa dessa comunhão. O que ocorre aqui é uma excomunhão voluntária. Tá? Com toda a redundância possível, a pessoa se excomunga a si mesma. A pessoa se exclui voluntariamente. E por isso ele disse que é, na verdade, uma negligência com relação à própria igreja, com a própria comunhão. Isso é uma evidência exatamente da diferença que existe entre eles e nós. A segunda, fica bem evidente no texto, é a chamada, e a outra doutrina importante, além da comunhão dos santos, que é a doutrina da perseverança, que é a marca indelével da nossa fé. Ou seja, a perseverança dos santos não é a causa, mas é a consequência da nossa salvação. Quando eu sou salvo, eu persevero, e isso é fundamental. É por isso que quando nós olhamos para trás, à medida que o tempo passa, nós vamos estando cada vez mais certos e convictos do que cremos. Por causa da perseverança. Não é que eu fico mais maduro, não é que eu fico mais firme, não é na verdade que eu sou um homem muito mais crente do que eu era antes. Às vezes tenho saudade do crente que eu era na minha juventude, com o mesmo empenho, com o mesmo vigor, com a mesma disposição. Não é isso. É que na verdade, quando eu olho para trás, eu vejo quanto tempo Deus tem me conservado em fé. E é essa perseverança que me dá a certeza de que eu tenho fé. Não sei se os irmãos entendem, mas é exatamente o oposto disso. Ou seja, é a perseverança como um sinal, como uma marca, como uma identificação de que realmente eu creio. E que não é algo que, na verdade, passa, digamos, despercebido. Que é uma doutrina fundamental, a doutrina da perseverança dos santos, que, para minha surpresa, há algum tempo atrás, conheci alguns que se dizem reformados, mas se declaram calvinistas de 4 pontos. Aí exclui a perseverança dos santos. E eu falei para eles, não consigo entender. Não tem como você mudar. Quando se fala desse ponto de calvinismo, do calvinismo, que é na verdade uma sequência lógica, coesa, um ponto em relação ao outro, a perseverança está lá. Como é que eu posso desfazer uma obra que não fiz? Como é que eu posso anular alguma coisa que não estava em minhas mãos fazer? Como é que eu vou dizer para Deus que Ele deve tirar de mim a salvação que Ele me deu? Como é que eu vou fazer e arrancar do meu coração uma fé que foi implantada por Ele? Eu não tenho poderes para isso. Portanto, eu persevero, e a perseverança é sinal claro de que eu fui salvo. Eu não me afasto, porque Deus me conserva com Ele. Eu não me distancio, porque Deus me mantém em fé. Deus, na verdade, é quem nos sustenta em todo o tempo. E a perseverança é sinal disso, apesar de tudo que nos acontece. Os irmãos sabem que há um pouco mais de um mês atrás, 1 mês e pouco, nós nos mudamos mais uma vez, né? Vida de tribo é assim mesmo, nômades. Nós mudamos mais uma vez. E, claro, muda de apartamento e as coisas não vêm em todo esse lugar. E um irmão, um pastor amigo meu, muito graciosamente, nos concedeu um guarda-roupa. Ele ia mudar também e não ia usar mais o guarda-roupa, e ele nos concedeu a graça de ter esse guarda-roupa, porque falta armário na casa. E lá vamos nós, com a ajuda
primeiro Eliane para desmontar o guarda-roupa, depois ajuda o Kleber para montar o guarda-roupa, vou montar o guarda-roupa. Conhecem guarda-roupas comprados no carnê da Casa Bahia, não conhecem? Ele não é de madeira, não é de MDF, ele não é de compensado. Não. Exatamente, ele é feito de serragem colada, aquela coisa fantástica da tecnologia moderna. E ele foi feito para ser montado uma vez. Aí os pobres e pão duros querem fazer 15 mudanças e montar o mesmo, né? Claro, precisa de muita ajuda, porque se um segurar do lado, outro do outro. Você vai apertar o parafuso, ele cai para lá, ou cai para cá. Você põe o parafuso para todo lado, bate prego, amarra, arame, cola, o que você tiver para ver se ele fica firme, porque ele não suporta ser desmontado e montado outra vez. Pois eu perdi as contas de quantas vezes Deus desmontou a minha vida. Inúmeras. Quando não sobrou nada. Quando não tinha nenhuma perspectiva. De formas completamente diferentes. Algumas vezes a vida desmoronava de tal maneira que você não conseguia enxergar forma de reconstruir isso. Mas Deus nos fez da maneira correta. É por isso que perseveramos e nos mantemos firmes. A nossa vida pode ser desmontada quantas vezes forem necessárias. Deus a reconstruirá e quando Deus a refizer, ela vai estar firme. Vai suportar o peso que for necessário. Porque Deus nos faz perseverar. Não fosse Deus, pelo tudo que aconteceu em minha vida, eu não estaria vivendo em fé. O coração já seria me amargurado. Já estaria com certeza magoado com Deus e quem sabe afastado dele. Afinal de contas, ele me magoou, ele me ofendeu, ele não fez o que eu desejava, ele fez para outros e não fez por mim. E quantas vezes o coração se enche de amargura e fica exatamente assim, guarda-roupa que tem para todos os lados, que se você não fechar a porta, ele cai. Mas quem persevera, aquele que goza da perseverança de Deus, como diz o salmista que lemos esta noite, firme está o meu coração, ó Senhor. Cantarei e entoarei louvores toda a minha vida e de toda a minha alma. Porque é exatamente essa confiança que passa e que João diz é a diferença. Qual é a diferença entre nós e eles? É simples. Eles se auto-excomungam. Nós comungamos. Eles, na verdade, abandonam o que eles chamavam de fé, e que, segundo Calvino, é uma experiência superficial. Nós perseveramos. E mais, ele acrescenta ainda o fato verdadeiro de que eles estavam no nosso meio. Se tivessem sido do nosso, teriam permanecido conosco. Todavia, eles se foram para que ficasse manifesto que nenhum deles é dos nossos, e com isso João nos ensina mais uma verdade. Que existe uma igreja dentro da igreja. Numa linguagem mais teológica, existe uma igreja visível, que é essa que nós estamos vendo, mas aqui dentro, meus irmãos, existe uma igreja invisível. Não tem ousadia de sequer tentar fazer juízo sobre a vida de nenhum de vocês, mas existe sim aqueles que são presbiterianos, mas não fazem parte da igreja de Cristo. Aqueles que frequentam templos, mas não são membros do corpo de Cristo. Existe uma igreja invisível,
dos fiéis, daqueles que na verdade nossos olhos não podem distinguir, mas são aqueles que estão ligados perfeitamente a Cristo, mas no meio deles, ou em torno deles, está a igreja visível. Devemos participar das duas, mas em meio à igreja invisível de Deus está a igreja visível. Use o termo que você quiser. Pode usar a ilustração, sim, do joio e do trigo, e se alguém citar o meu nome, depois teremos uma conversa. Mas pode fazer essa comparação. Tá? Você tem o joio e o trigo. Eles crescem juntos. É muito difícil de distingui-los. Por isso Jesus diz, só depois na colheita. Porque não dá para separar. Eu lembro de um rapaz que veio de Mato Grosso para estudar no seminário em Goiânia, seminário da época em que eu era diretor, professor também. E ele veio sem lugar para ficar, mas como ele veio, indicado inclusive para o meu irmão, que pastoreava em Mato Grosso na época, eu o acolhi em minha casa. Ele morou em minha casa. Olha, aquele menino dava inveja de ver o calor que havia no seu coração pelo Evangelho. Evangelista de todo momento, leitor assíduo da Escritura, estudioso, estudar teologia, enchia o coração, tanto que quando precisaram já de algum seminarista para trabalhar, eu logo indiquei, porque era uma pessoa totalmente, digamos assim, própria, preparada, um rapaz que terminou o seminário, foi ordenado pastor, tudo mesmo indicava um ministério profícuo, frutífero. A última vez que tive notícia dele, ele não era apóstolo, ele era arcanjo. Sim, que deve ser alguma coisa acima de apóstolo, né? Como eu não entendo dessas hierarquias, eu não posso falar muito, mas sei que ele estava recebendo o título de arcanjo. Porque na realidade, no meio da igreja visível, há uma igreja invisível. Ele estava lá, mas ele não era dos nossos. Estava entre nós, mas comungava conosco, não perseverou na fé, embora ele ainda mantenha um tipo de fé, tenha seus seguidores, faça a sua sequência, digamos aqui, de discípulos, mas ele não era dos nossos. Por isso ele saiu do nosso meio, para ficar se manifesto que ele não era dos nossos. É isso que João está insistindo com seus irmãos. Cuidado, e é essa exortação que ele faz, ou seja, o risco que temos de fato de sermos conduzidos e enganados. Em outras palavras, como é que nós podemos concluir isso? O argumento de João vai além. No verso 20 ele vai falar que outra distinção é a unção que temos. Vamos falar disso no futuro. No verso número 24 ele vai falar sobre o Evangelho e a nossa permanência no Evangelho, que é um outro assunto. Mas hoje eu gostaria de concluir com os irmãos sobre essa exortação que João nos dá, de que estamos na última hora. E se você não percebeu, olha a sua volta. Existem inúmeros anticristos, às vezes falando em nome dele, mas não deixam de ser anticristos, negando verdades absolutas da Escritura, negando verdades que são fundamentais, negando aquilo que é essencial, que é o cerne da nossa fé. E quando isso acontece, não tem outro termo para ser usado. São falsos profetas, falsos mestres e são anticristos, que com meio a essa sua atividade, digamos, e criatividade, que tem muito, tentam seduzir e enganar as pessoas. Eu lembro de um congresso que aconteceu, em certa ocasião, um congresso evangélico, e a preletora da ocasião
foi escalada para fazer uma palestra às 14 horas. Agora, convenhamos, no Congresso, e que você já faz aquelas refeições bem dietéticas, né? Todo mundo come um pouco alegre. 14 horas, às 2 horas da tarde, você participar de uma palestra, de uma pregação, é organicamente explicado. Seu organismo precisa concentrar oxigênio, sangue, para poder fazer digestão. Então diminui na cabeça, você vai sentir sono, é inevitável. E ela, percebendo, claro, que isso iria acontecer, disse às pessoas que antes de começarem a palestra naquela hora, elas precisavam orar para amarrar o espírito do sono. Orou. E amarraram lá o espírito do sono. E começou a palestra. 30 minutos depois, isso. Metade da plateia já estava muito longe. E ela então parou a plateia dizendo o seguinte: olha, vamos parar porque o espírito soltou e nós vamos ter que amarrá-lo novamente. Porque na verdade são pessoas que negam absolutamente aquilo que Cristo é. E então com criatividade trabalham essas minúcias que para mim isso é periferia e negam a verdade da Escritura. Negam a própria palavra. E quando isso acontece, é porque é chegada a última hora. Mas a pergunta é, o que nós devemos fazer à luz dessa proliferação de verdades? Desses multiplicações, digamos assim, de falsos mestres que fazem seguidores para si. Me lembro de um outro que também, fazendo o anúncio da palavra, ensinando os irmãos, tocou a palavra, leu um texto de Paulo e disse: olha, vocês estão vendo que Paulo diz isso, né? As pessoas, sim, pois é, eu não concordo com Paulo. Como se ele fosse alguém para não concordar com a Escritura, mas foi exatamente o que ele disse. Um outro que, na verdade, voltou fazendo, sempre pedindo oferta para os seus trabalhos evangelísticos, e passou na igreja, me lembro bem, o pastor era meu tutor, o senhor já de idade, muito experiente, e a primeira vez ele disse: fiz, distribuí folhetos, preguei evangelho, etc, etc, e eu converti, com essa expressão que ele usou, e eu converti 35 pessoas. Passou um mês, ele voltou novamente para dar relatório e tudo mais, e isso, olha, infelizmente, aqueles 35, na verdade, não estão mais na igreja, apenas 2 ficaram, etc. O pastor falou que foi você que converteu, se fosse Deus, eles estavam lá até agora. Pessoas que fazem seguidores para si, pessoas que negam essas absolutas verdades da Escritura. Então estejam atentos, o que eu e você devemos fazer para não sermos enganados. E por favor, não confie na sua teologia. Por favor, não confie no seu conhecimento, não confie na sua tradição, não confie em você. Para resumir, então, o que nós devemos fazer para que esta certeza de que estamos lendo, ouvindo a verdade a cada domingo que vimos aqui? O que pode nos dar essa certeza? A resposta está diante de nós: comunhão. Olha o valor que você atribui à comunhão da igreja. Quem são seus verdadeiros irmãos? Com quem você é um? Quem é, na verdade, a pessoa que comunga de você, a ponto de você poder dizer que somos nós um único corpo? Qual é o valor que você atribui em comunhão? Se você frequenta esta igreja, minha exortação a você é que você comungue conosco. Não se satisfaça com a superfície. Não se torne consumidor de louvores, de mensagens. Não se torne um religioso de dias e horas marcadas. Comungue conosco. Porque só tem uma forma de eu estar ligado à cabeça. É se eu estiver ligado ao corpo. Na Escritura inexiste a possibilidade de alguém ser cristão sem ser membro desse corpo. Inexiste.
Tanto que nem sequer há algum tipo de defesa desse tipo de, digamos, de argumento, porque na mente de nenhum dos apóstolos passa a possibilidade de eu ser cristão sem ser membro do corpo e da igreja de Cristo Jesus. Portanto, comungue. Se você quer ter certeza, comece a zelar pela comunhão que você tem pela igreja. Perceba que quanto mais distante estamos dela, mais dúvidas sobem ao nosso coração. A certeza vem exatamente dessa comunhão. Segundo, como vimos aqui, além de não negligenciar essa comunhão, você deve, na realidade, perceber que Cristo é quem nos faz perseverar. A certeza da nossa fé, a perseverança dos santos é um instrumento de Deus para nos dar certeza da fé. Claro, eu não estou querendo dizer que aquela pessoa que está mais tempo na igreja pode ter mais certeza do que aquele que está menos tempo na igreja. O que eu quero dizer é que enquanto estamos sendo mantidos dentro do corpo e dentro da nossa fé, é porque na verdade Deus nos tem sustentado. A fé é verdadeira em mim. Eu fico preocupado, meus irmãos, quando algumas coisas, simples coisas, abalam a nossa firmeza. Volto a dizer, quando a gente vira uma espécie de guarda-roupa da Casa Bahia, né? Ou seja, quando qualquer fato, ou quando os fatos acontecem, graves ou não, e a minha fé é abalada, é de se questionar. Perseverança é quando tudo pode de fato correr sobre nós, mas ainda assim eu creio, eu persevero, e a perseverança é exatamente uma clara evidência de que eu estou em Cristo e que eu tenho essa vida eterna. E por fim, como Ele mesmo demonstra, e eu quero exortar vocês, seja membro da Igreja Visível, ocupe cargos, tenha ministérios, faça parte dessa Igreja Visível, que no nosso caso se chama Igreja Presbiteriana de Vila Prudente. Mas jamais, nunca, entenda que para nós, como igreja, é a mesma coisa do que ser membro da Igreja Invisível de Cristo Jesus. Faça parte dessa igreja, porque onde quer que você for, nós seremos um só. A denominação que você estiver, se ela prega o Evangelho, nós seremos um em Cristo Jesus. Faça parte da igreja visível, sim, mas jamais negligencie exatamente essa igreja invisível na qual nós devemos permanecer. Portanto, eu gostaria agora de despedir os irmãos, para que pudessem ir para suas casas, enfrentar os problemas que nos aguardam. Uma semana de lutas. Se você é como eu, vai chegando domingo à noite, vontade a gente tem de colar as páginas da agenda. Porque quando eu abro, lá estão anotados muitos, mas muitos problemas, muitas dificuldades, muitas lutas que nos aguardam. Mas com a graça de Deus nós perseveraremos e estaremos em comunhão, de tal forma que não haverá dúvida em nosso coração de que Deus nos deu a vida eterna. E é essa vida eterna que nós vamos viver ao longo da semana. É essa vida eterna que nós vamos colocar em prática com toda certeza e firmeza. E se porventura algum fato grave vier, eu teria plena certeza de que Deus me conservará em fé, por causa exatamente do seu amor por nós. Eu espero que Deus nos mantenha assim, firmes e inabaláveis na nossa vida cristã. Não porque sejamos fortes, inteligentes, sábios e cheios de vontade e cheios, na verdade, de uma força íntima, mas porque a graça de Deus nos preserva e nos faz perseverar.
e a comunhão dos santos fortalece a nossa fé e rouba de nós qualquer dúvida, para que tenhamos sempre certeza das verdades que Ele nos ensina. Quero convidá-los a louvar a Deus e a declarar isso mais uma vez. O hino de número 177.